noite, a paz do Senhor. A tia Dai hoje veio aqui pra gente fazer uma aulinha e a tia Dai dizer que tá morrendo de saudade de vocês. Espero que logo a gente possa se encontrar, né? E o que será que a gente vai falar hoje, né? Tia Dai, o que será? Já sei, tia Dai! A gente precisa lembrar que a gente está em tempos difíceis, né? Precisamos ficar em casa protegidos. Então, não vamos se esquecer que estamos em tempos difíceis e precisamos ficar em casa. E a historinha de hoje, tia Dai, o que será que a gente vai contar? O que será que a gente vai contar, Lívia? Lá na Bíblia, a nossa Bíblia diz em Lucas, no capítulo 15, no verso 1, que havia um pastor que tinha 100 ovelhinhas, crianças. E essas 100 ovelhinhas, esse pastor amava muito. Mas a Bíblia diz que uma ovelhinha, crianças, se perdeu do caminho. E o pastor ficou tão triste. E ele deixou essas 99 ovelhinhas guardadas e foi procurar a ovelhinha perdida. E como será, crianças, que essa ovelhinha se sentiu? Com frio, com fome, com medo. Meu Deus, crianças! A palavra diz que o pastor foi procurar essa ovelhinha, crianças. E quando ele a encontrou, como ele ficou, Lívia? Ficou feliz e alegre. Eles ficaram felizes, eles ficaram alegres, crianças. E assim também somos nós. A Bíblia diz que a gente está em Salmos, no capítulo 33, no verso 20, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso auxílio e proteção, que Jesus, ele nos protege. E o ECA, crianças, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também diz pra gente que vocês têm direito à proteção, a cuidados para que vocês possam ter um desenvolvimento saudável, possam crescer fortes e protegidas. E quem protege vocês, criança? Quem protege, Lívia? A mamãe e o papai. A mamãe e o papai, crianças. Vocês estão protegidos, o papai e a mamãe protegem vocês. Mas também a gente tem que se lembrar que a gente precisa ajudar, né, crianças? Então a gente não pode falar com estranhos. Quem a gente não conhece, a gente não pode falar, crianças. Também a gente tem que se lembrar que não pode abrir o portão sem A mamãe e o papai. a mamãe ou o papai. A gente não sabe quem tá lá, não é verdade, crianças? E a gente não pode sair para brincar na rua sozinho. Precisamos estar protegidos, criança. Muito bem. A Bíblia também diz, lá em Lucas, no capítulo 2, do verso 52, que Jesus crescia em sabedoria e em graça. Ele crescia saudável. Sabia, crianças, que Jesus também foi como vocês? Ele também foi uma criança. E o papai e a mamãe dele protegia ele. E Deus lá de cima também protegia. Então, vocês precisam estar protegidos, crianças. Não vamos se esquecer. A Bíblia, ela ensina pra gente que vocês estão protegidos. E como a historinha da ovelhinha com os pastores, que vocês estão protegidos. Então, a nossa aulinha de hoje vem falar pra vocês que qualquer problema que vocês tiverem, o papai e a mamãe, eles estão sempre ao lado para proteger e cuidar de vocês. Assim como diz lá em Lucas, né? Que vocês estão cuidados e protegidos. Então, crianças, vamos lembrar que precisamos estar sempre protegidos. Mas como, tia Dai? Como a gente pode estar protegido? Também temos que lembrar que às vezes as nossas atitudes ajudam muito, crianças. Vamos pensar assim, ó. Se vocês não correrem, para não correrem e cair, porque se vocês correrem e cair, vocês vão se machucar, né? Então, se o papai e a mamãe lembrar vocês que não é para correr, o que significa, tia Dai? Então, vocês também estão protegidos, estão cuidados. Então, a gente veio aqui hoje, né, Lívia?
contar para as crianças sobre as ovelhinhas e o bom pastor que protege as suas ovelhinhas. E assim somos nós com Jesus. Jesus nos protege, Ele cuida da gente, né, Lívia? Ele é o nosso auxílio e proteção, protegidos, crianças. Então, a tia Daí deixa aqui hoje para vocês o Salmo de número 33, no capítulo 20. Não vamos esquecer, Jesus é o nosso auxílio e proteção, crianças. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, crianças! Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Neste domingo eu quero convidar você para juntos adorarmos a Deus, glorificarmos a Deus. É um privilégio muito grande o nosso de sermos escolhidos por Deus para adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Então nós agora juntos, você agora na sua casa, reunido em família, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos ler a Bíblia e a Bíblia vai também ler a nossa vida, ler o nosso coração. Eu quero que você abra o seu coração, peça para o Espírito Santo revelar para você as verdades da Palavra de Deus. Antes nós vamos orar. Feche seus olhos agora e ore agora junto comigo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, neste domingo de louvor e adoração, estamos agora na Tua santa e gloriosa presença. Contempla agora o Teu filho, a Tua filha, contempla agora esta família reunida neste momento de adoração e louvor. Pai de amor, Deus eterno, revela-nos agora a Tua palavra pelo poderoso agir do Espírito Santo e que a Tua palavra, que é poderosa, possa agora ler o nosso coração, a nossa alma e produzir arrependimento, produzir libertação, produzir saúde, produzir crescimento para honra, glória e louvor do Teu nome. Pai Santo, Deus eterno, oramos com muita gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Tem três parábolas contadas pelo Senhor Jesus. Contadas pelo Senhor Jesus. Tem a parábola da ovelha perdida, tem a parábola da dracma perdida e tem a parábola também do filho pródigo. E nós vamos nos ater à parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Vamos então ler a palavra de Deus. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A parábola do filho pródigo. O tema que eu quero dar para esta mensagem aqui é recomeço. O que é que o filho pródigo pensou consigo? Eu vou recomeçar a minha vida longe do pai, longe da família, longe da mamãe, longe do meu irmão. Eu quero recomeçar a minha vida porque eu tenho condições de cuidar de mim mesmo. Eu não estou contente com a vida que eu tenho tido aqui. Eu vou recomeçar a minha vida longe de tudo e longe de todos. Eu não sei quantas vezes você já recomeçou a fazer alguma coisa. O recomeço é sempre interessante. Tem pessoas que recomeçam 1, 2, 3, 4, 5, até 10 vezes. E às vezes não deu certo na primeira, na segunda, às vezes vai dar certo na décima, no 10º recomeço. Então o recomeço por si só não tem problema, não tem problema. Agora, o filho pródigo, ele quis recomeçar a sua vida. Eu quero até abrir um parênteses, porque no mundo inteiro, no Brasil, tem muitos jovens que querem recomeçar também longe do papai e da mamãe. Tem muitos filhos rebeldes, que se rebelam contra o papai, se rebelam contra a mamãe, se rebelam contra os irmãos, se rebelam contra a família. Eu vou morar sozinho, eu vou morar sozinha, eu vou cuidar de mim e eu tenho condições de recomeçar. O filho pródigo fez isso. E tem muitos jovens hoje que fazem isso, muitos. Eu não vejo a hora de sair de casa, eu não vejo a hora de cuidar da minha vida, eu não vejo a hora. Então o recomeço pode ser bom e pode não ser bom. No capítulo 7, 8, 9 e 10 de Gênesis, nós encontramos o próprio Deus recomeçando. Olha que interessante. No capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia nos diz que Deus arrependeu-se de ter colocado o homem sobre a face da terra. E você sabe, Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras. E o que Deus fez? Falou para Noé: Noé, você vai construir uma arca e eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Vou mandar um dilúvio e vou começar tudo de novo, através de você. Através de você. Então, o próprio Deus, ele fez um recomeço. Ele fez um recomeço. No capítulo 8 de Gênesis, é interessante quando passou o dilúvio, depois de 150 dias, as águas abaixaram, Noé saiu da arca com a sua família, e a primeira providência de Noé foi fazer um altar de adoração a Deus.
Olha que interessante. A primeira providência de Noé. Assim que ele saiu da arca com a sua família, os animais, ele montou um altar de adoração a Deus e fez sacrifícios a Deus. Naquele novo recomeço, Noé e a sua família estavam recomeçando com Deus. Estavam gratos a Deus por terem sido escolhidos por Deus para este novo recomeço. Em Gênesis, nós encontramos vários recomeços. Vários. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou Abraão. Abraão não, Abrão. Abrão. Abrão significa pai exaltado. No capítulo 12. Abrão pegou Sarai, não é Sara ainda, Sarai, e o seu sobrinho Ló, e partiram para um novo recomeço, chamados por Deus. Mas no capítulo 12, Abraão já cometeu uma falha. No capítulo 13, Abraão também cometeu outra falha. Abraão foi procurar socorro no Egito. Abraão chegou no Egito e mentiu. Abraão teve algumas falhas. Ló, no capítulo 13, abandonou Abrão. E no capítulo 17 no capítulo 15, Abrão falhou novamente. E ele foi caminhando para este novo recomeço. E no capítulo 17, Deus chama Abrão e fala com ele: Abrão, eu quero fazer uma coisa nova com você, nós vamos ter um recomeço. Chega de falhas, Abrão. Chega de falhas. Eu já falei para você, Abrão. Já falei para você. Você agora está com 99 anos. 99? Quando Deus chamou Abrão, ele tinha 75. Já se passaram quase 25 anos, 24 anos. Abrão tinha 99 anos. Aí Deus falou com Abrão: Abrão, eu sou o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abrão, chega de falhas. Você tem que entender, Abrão, que neste recomeço, eu sou o teu galardão. Eu sou o teu galardão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho um concerto entre mim e ti. Abrão, eu vou mudar o teu nome. Olha que interessante. Pai exaltado para pai de multidões. Abraão. Agora, Abrão, eu vou mudar o teu nome. Capítulo 17 de Gênesis, verso 5. Você não vai chamar-se mais Abrão, mas Abraão. Sarai não vai chamar-se mais Sara, mas Sarai vai chamar-se Sara. Sara significa princesa. Então, neste novo recomeço, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara. É interessante notar que às vezes no novo recomeço, Deus muda o nome. Mudou o nome também de Jacó. Se passarmos aqui algumas páginas na frente aqui de Gênesis, no capítulo 32, Deus também mudou o nome de Jacó. Todos nós sabemos que Jacó, ele teve também uma vida complicada. Da mesma forma que Deus não desistiu de Abrão. Deus poderia ter desistido de Abrão, mas Deus não desistiu. Deus poderia ter desistido de Jacó, mas Deus também não desistiu. Deus não desistiu. A caminhada de Jacó foi uma caminhada de enganos, de prejuízos. E aqui no capítulo
32 de Gênesis, a partir do verso 22 até o 31, a Bíblia nos diz que Jacó lutou com um anjo. Lutou com um anjo. Foi uma luta a noite inteira. A noite inteira. E a Bíblia nos diz aqui que Jacó, grudado no anjo ali, o anjo falou para ele: deixa-me ir, porque já está amanhecendo. E Jacó falou para aquele anjo, o anjo do Senhor, que é bem provável que é o Senhor Jesus: não te deixarei se não me abençoares. O anjo do Senhor olhou para Jacó ali naquela luta terrível. Ele perguntou: qual é o teu nome? Era coisa que Jacó não queria ouvir. Jacó não queria ouvir que alguém perguntasse o seu nome. Perguntasse o seu nome. E o anjo perguntou para ele: qual é o teu nome? O meu nome é Jacó. Meu nome é Jacó, é enganador. Olha, a minha vida é uma vida de enganos. Eu engano e sou enganado. Tem gente que não gosta do seu nome. Jacó não gostava do seu nome. Jacó não gostava do seu nome. Jacó não gostava do seu nome. Mas o problema de Jacó estava no seu caráter. Estava no seu caráter. Um caráter de enganador. E o anjo do Senhor olhou para Jacó e disse para ele, verso 28, capítulo 32, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, neste novo recomeço entre Deus e Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. O que significa Israel? Aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Então Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara, agora mudando o nome de Jacó para Israel em um novo recomeço. Um novo recomeço. Meu irmão, minha irmã, nós vemos Jesus aqui nos evangelhos, ele mudando o nome também dos seus discípulos. Mudou o nome de Levi para Mateus. Mudou o nome de Levi para Mateus. Mudou o nome de Pedro. Pedro tinha 4 nomes, olha, é incrível. Pedro tinha 4 nomes. Primeiro Simeão, depois Simão, depois Cefas e depois Pedro. Olha que interessante. Pedro, ele tinha 4 nomes. Simeão no hebraico, Simão no grego, Cefas, pedra pequena, que significa Pedro. Uma pedra pequena. Então Jesus mudou o nome de Pedro. Mudou o nome para um novo recomeço. E todos nós sabemos que Pedro deu muito trabalho para Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro chorou amargamente. Pedro arrependeu-se. Pedro arrependeu-se. É interessante que no relacionamento de Jesus com Pedro, às vezes Jesus chamava Pedro de Simão. A velha natureza, ô Simão, ô Simão. Pedro já entendia. Quando Jesus falava Simão, era a sua velha natureza que estava se manifestando. Então Jesus mudou o nome de Cefas, de Simão, para Pedro. No capítulo 16 de Mateus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No capítulo 16 de Marcos, quando Jesus ressuscitou, a primeira providência que ele teve foi procurar por Pedro. Jesus sabia do potencial de Pedro. Jesus sabia. No capítulo 21 de João,
Pedro resolveu ir pescar com os seus colegas e foram pescar e tentaram pescar a noite inteira e não pegaram nada. Quando voltaram para a praia, Jesus estava esperando por eles. João capítulo 21. E Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro por 3 vezes revelou para Jesus: tu sabes que eu te amo. Apesar que alguns entendidos de grego dizem que Pedro falou no amor filéu, no amor de amigo, e Jesus falou no amor ágape, o amor relacionado com Deus. E na terceira vez Pedro abriu o coração e falou para Jesus: tu sabes que eu te amo. Aí que Pedro usou o amor ágape. Então, neste novo recomeço na vida de Pedro, Jesus transformou o seu coração. Em João capítulo 21. Aí que Pedro foi realmente transformado. Aí que nós vemos Pedro agora no capítulo 3 de Atos, no capítulo 4, 5, até o capítulo 10, 11 de Atos dos Apóstolos, aquele Pedro pedra, poderoso, cheio do Espírito Santo, pregou a primeira vez, 3.000 almas se converteu, pregou a segunda vez, chegou o número a 5.000 almas. Então Pedro teve um novo recomeço. Agora, o filho pródigo aqui de Lucas capítulo 15, ele quis ter um novo recomeço. Um novo recomeço. Eu quero falar para você do recomeço com Deus e o recomeço sem Deus. Abraão recomeçou com Deus. Jacó recomeçou com Deus. Pedro recomeçou com Deus. Saulo, que depois foi chamado de Paulo, recomeçou com Jesus, lá no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos. No capítulo 9. No capítulo 13 de Atos, verso 9, ele deixou de chamar-se Saulo e começou a ser chamado de Paulo. Um novo recomeço na vida de Saulo. Um novo recomeço. Um novo recomeço. O seu nome também foi mudado para Paulo. Apesar que ele poderia ter os 2 nomes, Saulo é no hebraico, e Paulo é em latim, o nome romano, porque ele iria até Roma. Não que o nome dele tenha sido mudado, mas o nome dele passou a ser Paulo, porque ele viajaria por todo o Império Romano. Então você recomeçar com Deus é uma coisa, e recomeçar sem Deus é outra coisa. O filho pródigo aqui, do capítulo 15 de Lucas, ele tentou recomeçar sem Deus. Sem Deus. Ele tentou recomeçar colocando o seu coração no dinheiro. Olha que perigo. Me dá a parte da minha fazenda, eu vou recomeçar a minha vida com dinheiro no bolso. Tem muita gente que pensa isso. Ah, se eu tivesse dinheiro. Ah, se eu ganhasse na loteria. Tem até muitos crentes que usam jogos de azar para ganhar dinheiro, para ter um novo recomeço. Eles deixam de confiar em Deus, na provisão de Deus, no cuidado de Deus, na providência de Deus, e colocam o coração no dinheiro, em jogos de azar. Ah, se eu tivesse dinheiro, o meu recomeço seria diferente. Uma irmã falou para mim tempos atrás, um irmão também já falou: pastor, eu vou ganhar na loteria e vou dar o dízimo. Eu vou entregar o dízimo. Eu quero ganhar na loteria, pastor, para ajudar a igreja. Eu falei: não, irmã, pelo amor de Deus, nós dependemos inteiramente da graça de Deus, do poder de Deus, da provisão de Deus. Tem muita gente que coloca o coração no dinheiro
para tentar recomeçar. Este moço aqui, ele colocou o coração no dinheiro. Verso 13, ajuntou tudo quanto tinha, pegou o seu dinheiro, partiu para uma terra longínqua. Eu quero recomeçar, mas longe de tudo e de todos. Longe de tudo e de todos. E longe de tudo e de todos, ele começou a viver uma vida dissoluta, uma vida irresponsável. Meu irmão, minha irmã, é praticamente impossível alguém recomeçar alguma coisa de uma forma dissoluta, de uma forma irresponsável. Eu não quero dar satisfação da minha vida para ninguém. Eu tenho condições de cuidar de mim, eu sou inteligente, eu tenho dinheiro no bolso, eu posso fazer o que eu quero. A vida de muita gente não funciona porque vivem uma vida dissoluta, uma vida irresponsável. Uma vida irresponsável na vida financeira, na vida conjugal, na vida familiar. Tem muito esposo que não é inteligente, tem muita esposa que não é inteligente, que pensam que não precisam dar satisfação para o cônjuge. Não, eu não preciso dar satisfação. Precisa sim. O esposo tem que dar satisfação para a esposa tem que dar satisfação para o esposo, os pais têm que dar satisfação para os filhos para os pais. Ninguém pode viver uma vida sozinha, uma vida irresponsável, dissoluta, pensando que não precisam dar satisfação para ninguém. Verso 14, gastou tudo quanto tinha, perdeu tudo quanto tinha. Verso 15, começou a padecer, passar fome. Por quê? Pensou que poderia recomeçar sozinho. Mas o dinheiro acabou, os amigos foram embora, teve que cuidar de porcos, e desejava comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. Meu irmão e minha irmã, recomeçar sem Deus é prejuízo. Recomeçar sem Deus é prejuízo na certa. Recomeçar pensando que o dinheiro pode te ajudar é prejuízo, porque o dinheiro pode acabar. Recomeçar pensando que você tem muita saúde, você é forte, é perigoso, porque de repente você pode ficar doente, pode perder todo o dinheiro, pode perder o emprego. Tem muita gente que vive uma vida dissoluta na família e perde o esposo, perde a esposa, perde os filhos. Quantas pessoas que nós encontramos por aí que perderam tudo, perderam a família, perderam o dinheiro, perderam a saúde, porque viviam uma vida dissoluta, uma vida irresponsável. Quiseram recomeçar sem Deus. E a Bíblia nos diz aqui que este jovem, esse filho pródigo, ele caiu em si. Ainda bem, ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele viu o tanto que ele tinha perdido. Ele perdeu a comunhão do pai, da família. Ele perdeu o dinheiro, ele perdeu o conforto do lar. Ele estava faminto. Estava agora doente, sozinho. Mas ainda bem que ele caiu em si. No princípio dessa meditação, eu disse para você que tem muita gente que já recomeçou várias vezes. Várias vezes. Tem muita gente que recomeçou várias vezes e também não deu certo, porque quiseram recomeçar sem Deus. Meu irmão e minha irmã, pelo amor de Deus, se você precisa recomeçar a sua vida, você tem que recomeçá-la com Deus. Você tem que permitir que Deus participe deste recomeço. Você tem que permitir que a sua família participe deste recomeço.
Você precisa permitir. Agora, é interessante também que quando alguém quiser recomeçar, você precisa perdoar, você precisa reconsiderar. Tem muita gente que até diz, eu já te dei uma oportunidade, duas, daí não deu certo, eu não te perdoo mais, eu não quero participar mais da sua vida. Não, não. Olha, pelo amor de Deus, você tem que, quando alguém quiser recomeçar, perdoe. Se o seu esposo quiser recomeçar, perdoe. Se a esposa quiser recomeçar, perdoe. Se o filho quiser recomeçar, perdoe. O filho pródigo aqui, ele ele caiu em si, verso 17, como eu já falei, verso 18, ele tomou algumas atitudes, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia nos diz aqui no verso 20, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu, e o seu pai correu em sua direção, lançou-se no seu pescoço, o beijou. Meu irmão, minha irmã, olha que coisa interessante. Antes que o filho falasse, o pai já o havia perdoado. Não foi preciso que o filho falasse. Não foi preciso. Quando o filho começou a falar, o pai já o interrompeu e falou, filho, você já está perdoado. A atitude do seu coração é que vale. Filho, o papai está de braços abertos. O papai está de braços abertos para receber você de volta neste recomeço. Meu irmão, minha irmã, recomeçar sem Deus é dificílimo e não dá certo. Agora, recomeçar com Deus dá certo. Abraão recomeçou com Deus, Jacó recomeçou com Deus, Pedro recomeçou com Deus em Cristo, Saulo recomeçou com Jesus. Lá no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, o filho pródigo aqui voltou-se para o pai. Olha, é impossível recomeçar se não tomar uma decisão. É impossível recomeçar se não pedir perdão. Tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão. Você ofendeu? Peça perdão. Você errou? Peça perdão. Não dá uma de esquecido, não. Não dá uma de esquecida. Ofendeu? Peça perdão. Errou? Recomece, mas da maneira certa. Tem muita gente que tem dificuldade de recomeçar, de confiar, porque a parte não pede perdão. Não se humilha. Ofende, e depois pensa que, não aconteceu nada. Não, a outra parte está ofendida. Para você recomeçar, você tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão. Tem que reconciliar-se, mas pedindo perdão, reconhecendo o seu erro. Meu irmão, minha irmã, recomeçar sem Deus é prejuízo. Recomeçar com Deus é certeza de dar certo. Então eu quero desafiar você que está me ouvindo agora. Não permitas que esta pandemia que está afligindo o mundo inteiro possa abater o seu coração. Reaja. Por favor, reaja. Desligue a televisão. Pare de ver. Olha, só mortes. Pare de ver essa televisão tóxica que está afetando a sua mente, afetando o seu coração, afetando o seu comportamento. Você tem que reagir. Confiar em Deus. Voltar-se para Deus. Orar mais, ler mais a Bíblia.
O filho pródigo aqui, ele pensou que ele poderia recomeçar sozinho e quase morreu. Mas quase morto, ele caiu em si e voltou-se para o pai. E o pai o perdoou, e o pai o abraçou, e o pai o amou novamente. Meu irmão, minha irmã, vamos volte-se para o Senhor Jesus. Ele está de braços abertos para te perdoar, para te abençoar, para te ajudar neste novo recomeço. Vamos recomeçar. Depois desta essa pandemia vai passar, essa crise vai passar, e nós vamos sair lá na frente mais fortes, com a graça de Deus, abençoados por Deus, sustentados por Deus. Todo o recomeço que nós vemos na Bíblia com Deus foi grandemente abençoados por Deus, prosperados por Deus, agraciados por Deus. E eu quero profetizar o amor de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E tenha certeza, todos nós iremos recomeçar mais fortes, mais abençoados ainda por Deus. Mais abençoados. Teremos uma família mais abençoada. Teremos uma igreja mais abençoada. Teremos uma saúde mais abençoada. Eu quero profetizar essas verdades sobre a sua vida. Porque a graça de Deus em Cristo Jesus é sobre todos nós. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, contempla agora, Pai, o coração do teu filho e da tua filha. Contempla agora o coração desta família. E eu profetizo agora o teu cuidado, a tua proteção, a tua graça sobre cada coração. Pai de amor, Deus eterno, repreenda agora o medo, repreenda agora a insegurança, repreenda agora o desânimo, repreenda agora a depressão, repreenda agora e dá libertação agora, dá sustentação agora para os teus filhos, dá sustentação, dá provisão, socorre agora cada família. Pai de amor, Deus eterno, que a tua graça, que o teu poder, que o teu amor prevaleça em cada coração. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção. Amém.